mas segure a mão desta pessoa e aperte até que ele diga aleluia. Profetize uma palavra dizendo: Jesus nesta noite vai abrir as janelas do céu, vai derramar uma bênção recalcada, sacudida, transbordante e sem medida sobre a sua vida. Quem acredita que vai acontecer? Antes de ministrarmos a palavra de Deus, eu quero externar meus agradecimentos ao Todo-Poderoso pela sua bondade. Ele tem nos trazido em paz a esta casa de oração. Quero engrandecê-lo pela vida do pastor Marcelo Brunner, que tem feito e realizado um trabalho de excelência. Que o Espírito de Deus a cada dia o capacite para que esta obra cresça, para que o ministério seja expandido, para que mais almas se acheguem ao rebanho de Jesus Cristo. Minha admiração e meu respeito pela sua vida. Em muitos lugares que eu tenho passado, muito bem, tenho ouvido as pessoas comentarem do trabalho que o Espírito Santo está realizando aqui. Pastor Edilson, em Volta Redonda, muito bem falou sobre esse trabalho que o Espírito de Deus está realizando. E eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua amabilidade. Pastor Jairo, Deus te abençoe, me conduziu. Foi ali em Nova Iguaçu, onde estamos hospedados. Um trânsito, né, pastor Jairo? Domingo, mas o trânsito está lá. Mas graças a Deus, o Espírito Santo tem nos trazido em paz. Muito obrigado. Quem está com a palavra de Deus? Levante ela para o céu. Abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo de número 1. Antes que eu viesse para o culto, falei com a minha esposa. Ela está no 7º mês de gestação. Ela estaria aqui comigo porque ela tem viajado comigo por todo esse Brasil, mas devido à barriga grande, a locomoção é difícil, ela pediu que eu deixasse a paz para todos. Quem recebe a paz, levante a sua mão e diga amém. Eu já sei que é menino, pastor Marcelo. Eu vou colocar o nome de Pietro. É meio italiano, mas é bênção. Capítulo 25, versículo de número 1. Todos que encontraram por bondade digam amém. Amém. Veja o que diz a palavra. E Abraão tomou outra mulher. O seu nome era Quetura. E gerou Zirã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Leiam comigo o versículo 6 agora. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, ao oriente para a terra oriental. Vejam o versículo 5 agora. Porém Abraão deu toda a sua herança a Isaque. Abraão deu todo o seu reino, o seu império, tudo que possuía a Isaque. Repitam esse versículo quando eu contar 3 em uma só voz, todos juntos agora. 1, 2, 3. Abraão, porém, deu tudo quanto possuía a Isaque. Meus queridos irmãos, a caminho desta casa, eu falava com o Espírito Santo o que deveria ministrar nesta noite ao vosso coração. Durante a madrugada tive um período de oração na presença do Pai e recebi orientações, informações e direções para profetizar e ministrar ao vosso coração nesta noite. E acredito que a palavra que Deus me entregou será uma marca sobre a sua história. Interessante saber que o capítulo de número 25 do livro de Gênesis está nos falando sobre os últimos dias de vida de Abraão. Ele está na sua velhice, cabelos brancos, ele sabe que a sepultura se aproxima.
Há um ditado popular que diz: se não morrer enquanto jovem, de velho não passa. Todos iremos para a cidade dos pés juntos. Abraão, sabendo disto, e sabendo que os dias são abreviados, ele tomará uma decisão, uma atitude que vai mover o mundo espiritual. E a atitude que Abraão tomará será motivo de vitória para a nossa vida nos dias de hoje. Ele vai nos entregar uma chave de sucesso, uma direção profética. O que Abraão fará no capítulo 25 é uma demonstração de caminhos espirituais para se viver uma vida com Deus. Eu estou falando de um homem que foi conhecido como o pai da fé. Eu estou falando do patriarca Abraão. Eu estou falando de um homem que tinha uma intimidade profunda com Deus. E o próprio Deus o chamou de amigo, dizendo: Abraão é meu amigo. Mas por que Deus o chamaria de amigo? Porque Abraão foi um homem privilegiado, um homem honrado. A palavra diz que Deus apareceu para ele. Sabe o que isso significa? Que Deus veio pessoalmente, que Deus falou face a face, que Deus tinha intimidade. Deus apareceu para Abraão. Como o senhor prova isso, pastor? A primeira vez que Deus apareceu para Abraão está no capítulo 12. Deus apareceu fazendo promessas. A segunda está no capítulo 15. A terceira no capítulo 17 de Gênesis. E a quarta no capítulo 18. Está escrito: Deus apareceu para Abraão. Em uma das vezes que Deus apareceu, Deus disse: eu sou o seu escudo, anda na minha presença e ser perfeito. A bênção foi tão grande que passou para Isaac, seu filho. E no capítulo de número 26, a palavra diz que Deus apareceu para Isaac, assim como apareceu para Jacó, no capítulo 28, uma escada entre o céu e a terra, anjos subindo e descendo, e Deus aparece para Jacó. E no capítulo 39, versículo 1 e 2, eu vejo a vida de José. Está escrito assim: e Deus andou com José. Não está escrito que Deus apareceu para José. E eu perguntei: por que não apareceu para José? E Deus me respondeu: meu filho, andar eu ando com todos, aparecer somente para amigos. Não está escrito que Deus andou com Moisés, mas está escrito que Deus apareceu para Moisés. É verdade. Eu quero profetizar nesta noite que Deus está andando com você desde o dia do seu nascimento. Mas hoje Deus vai procurar amigos desta casa, porque esse ano não termina sem que Deus apareça para você. A primeira vez que Deus apareceu para Abraão, ele apareceu fazendo promessas. Veja que interessante, Deus aparece fazendo promessas. E Deus resolve fazer 7 promessas para Abraão. Deus olha para ele e diz: você será uma grande nação, te abençoarei. Fale comigo assim: você será uma grande nação. Primeira promessa: te abençoarei. Segunda promessa: engrandecerei o seu nome. Terceira promessa: ser tu uma bênção. Quarta promessa: abençoarei os que te abençoarem. Quinta promessa: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sexta promessa: em ti serão benditas todas as famílias. Sétima promessa: olha para o teu irmão e faz o número 7 e diga para ele: 7 promessas. Interessante que Deus usou o número 7, um número profético, que está escrito na palavra 735 vezes, como o 7º filho de Adão, Enoque, que foi arrebatado ao céu, como os 7 mergulhos de Naamã e a lepra desapareceu, como as 7 voltas de Josué e as muralhas caíram por terra,
como 6 dias que Deus criou o céu e a terra, mas no 7º ele descansou, como 7 anos de fome e os 7 anos de provisão, profetizados pelo José a Faraó do Egito, através dos 7 vacas magras e 7 vacas gordas, que ele sonhou durante a madrugada, como 7 passos de Davi, levando a arca da aliança, que tinha 2 querubins em cima, um tocando a asa no outro, coberta de ouro e feita de madeira de acácia. 7 passos e o sacrifício era oferecido. 235 vezes é citado o número 7 no livro do Apocalipse, como 7 trombetas, 7 castiçais, 7 lâmpadas acesas, 7 olhos de Deus, 7 Espíritos de Deus, 7 anjos, 7 igrejas, 7 trombetas, 7 taças da ira do Senhor. E Deus usa o número 7 para fazer promessas. Eu profetizo que Deus vai liberar promessas sobre a nossa vida hoje, pelo nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda isto. Abraão recebeu 7 promessas. Ele possui a promessa. Deus falou com ele. O coração se entusiasma, a alma se alegra, a fé aumenta. Mas Abraão tem a promessa, mas ainda não está vivendo a promessa. O que o senhor quer dizer com isto, pastor? Que muitos dos que estão me ouvindo hoje têm pelo menos uma promessa de Deus na vida. Quem tem pelo menos uma promessa de Deus na vida, levante a sua mão. Tem pessoas me ouvindo hoje que você tem promessa de saúde, e o próprio Deus prometeu: eu sou o Deus que te cura, nenhuma doença do Egito chegará a vós. Mas quando ele chega em casa, ele percebe que necessita do remédio, o receituário está lá, ele percebe que o corpo está adoentado, as dores estão incomodando, e ele diz: esta promessa não aconteceu na minha vida, eu já vi acontecer na vida de outros, mas na minha ela ainda não se manifestou. Ele tem promessa de saúde, mas está doente. Tem pessoas me ouvindo hoje que você tem promessa de prosperidade, e o próprio Deus prometeu: meu é o ouro, minha é a prata. Está escrito: onde colocares as mãos, vai prosperar. Mas ele percebe que ele está no aperto, ele não sai do aluguel, ele vive uma vida de dificuldades, a conta sempre está no vermelho, os credores estão ligando e cobrando a dívida, o cheque especial está estourado, e ele se pergunta: essa palavra não vai se cumprir na minha vida? Ele tem promessa de prosperidade, mas não está vivendo a prosperidade. Tem pessoas me ouvindo hoje que você tem promessa que Deus vai salvar sua família. Está escrito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele olha para a família e percebe que o coração de um está duro, o outro está no vício, e ele se pergunta: até quando? Olha para o teu irmão e faz uma pergunta para ele: ou Deus é mentiroso, ou a culpa é sua. Eu quero que você entenda isso, porque a palavra que eu entrego ao teu coração hoje fará que todas as promessas da palavra se cumpram na sua vida. Quem acredita que esta palavra é verdadeira, quem acredita que Deus é verdadeiro, eu quero que você ouça isso. Abraão recebeu a promessa era grande, Deus havia falado, mas Abraão voltou para a sua casa, Abraão voltou para a sua residência, e quando ele chegou na sua residência, representando a sua realidade, representando o seu cotidiano, eu quero que você entenda isto. Abraão estava em um culto como esse, Abraão
falou com ele: farei de ti uma grande nação, serás uma multidão de filhos. Mas ele voltou para a sua realidade, ele voltou para a sua casa, e chegando na sua casa, ele percebeu que a sua esposa era estéril, ele percebeu que a madre dela estava cerrada, ele percebeu que tudo continuava do mesmo jeito. Eu quero dizer para você que muitas vezes você sai desse culto e volta para a sua realidade, e você percebe que a prova está lá, você percebe que a luta continua, você percebe que tudo continua do mesmo jeito. Mas eu venho como profeta profetizar: você vai acreditar mais em Deus ou na sua realidade? Você vai acreditar mais na palavra que Deus falou, ou você vai acreditar mais na realidade, que está dizendo que tudo continua do mesmo jeito? É aí que entra a seta da dúvida, da incredulidade, porque a pessoa diz: nada aconteceu. Aquela palavra que eu ouvi na igreja, aquela profecia, tudo continua da mesma maneira. Aí entra o desânimo, a tristeza. Mas eu quero que você aprenda com Abraão hoje. Quem deseja aprender com Abraão, levante a sua mão para Deus. Eu estou sentindo a unção profética nesta noite. Eu estou acreditando que haverá o mover do Espírito Santo. E eu acredito que nesta noite haverá uma liberação da palavra. Quando a realidade diz para Abraão: nada aconteceu. Capítulo 12, versículo de número 8. A palavra diz que Abraão toma uma decisão, uma atitude que mudará o curso da sua vida. Ele tem a promessa, ele tem a palavra, mas a realidade está massacrando ele. Mas capítulo 12, versículo 8, diz que Abraão edificou um altar, e a palavra diz: invocou o nome do Senhor. São duas palavras-chave para a nossa vitória. Fale comigo: edificou um altar, invocou o nome do Senhor. O que isso significa, pastor? Um altar era 4 pedras em 4 pontas, representando o norte, sul, leste e oeste. Quem edificava altares acreditava que as bênçãos vinham dos 4 cantos da terra. Madeiras em pé eram colocadas no meio, representando o homem. Quando Abraão edifica um altar, ele está dizendo assim: eu me afasto da terra e me aproximo do céu. Eu me afasto da dúvida e me aproximo da fé. Eu me afasto da realidade e me aproximo das palavras de Deus. Eu me afasto do pecado e me aproximo da santidade. Eu me afasto do inferno e me aproximo do reino de Deus. Edificar um altar significa que Abraão está dizendo mais ou menos assim: a partir de hoje Deus é prioridade. Você não está entendendo? A minha realidade está dizendo que a minha esposa é estéril. A minha realidade está dizendo que nada aconteceu. Mas eu estou dizendo para a minha realidade que Deus vai ocupar o primeiro lugar do meu coração. Eu não estou vendo nada, os meus olhos não estão vendo nada, mas a minha esperança, a minha fé e a minha confiança estão sendo depositadas no altar de Deus. Abraão está dizendo: o altar será prioridade. Deus vai assumir o pódio do meu coração. Aí você vai me perguntar: por que Deus o chamaria de amigo? Só é amigo quem é íntimo. Abraão está dizendo: eu serei íntimo dele. Aleluia. Eu ficarei próximo. Eu vou me colocar à disposição. É mais ou menos assim. Abraão está priorizando o altar de Deus.
Traduzindo para os dias de hoje, Abraão está dizendo assim: eu não troco mais o altar pela praia, eu não troco mais o altar pelo cinema, não troco o altar por nada. Dia de altar, eu deixo tudo. Abraão está dizendo mais ou menos assim: eu não troco o altar pela novela. Já diz, novela, o diabo te dá um nó e acende uma vela. Acende uma vela. É novela. Abraão está fazendo um compromisso, pastor, e ele está dizendo para Deus: a partir de hoje, o Senhor é prioridade. Oh, meu Deus! Pega na mão do teu irmão e diga: um dos maiores segredos da palavra é a atitude de Abraão. Essa atitude é a atitude para você viver tudo que Deus prometeu. Que atitude é essa, pastor? Quando Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, o ladrão mina e rouba, Jesus queria que você fosse pobre? Não. Jesus está falando sobre o quê? Prioridade. Ele está dizendo: quem assumiu o pódio do seu coração? É Mamon ou Deus? Qual é a sua prioridade? Quando Jesus falou em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Jesus está falando sobre o quê? Ele está dizendo: buscar em primeiro. Ele diz para buscar em segundo? Não. Em terceiro? Não. Ele diz: buscar em primeiro. Pergunta para o teu irmão: quem é primeiro na sua vida? Tem pessoas que em primeiro é o emprego, em primeiro é a vida profissional, em primeiro é o filho, em primeiro é a casa, é o carro novo, etc. Mas Abraão está dizendo: em primeiro agora é Deus. Aleluia. Nada estará acima de Deus. Aleluia. Levante a mão para adorar. Aleluia. Deus estará acima de tudo. Aleluia. Profetiza para o teu irmão, segurando na mão dele, e diga: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, em primeiro. Aleluia. Há uma tradução que diz que você deve amar Deus com as tuas entranhas. Tamanha profundidade do amor. Abraão priorizou o altar. Abraão fez o quê? Agora abra a palavra de Deus em Gênesis 21, versículo 4. Abra aí para você ver. Gênesis 21, versículo 4. Abraão colocou Deus em primeiro. Abraão priorizou o altar. Agora veja o que aconteceu em Gênesis 21, versículo 4. A palavra diz que a promessa que Abraão esperava se cumpriu. A esposa que era estéril gerou um, Isaac nasceu. E no dia que ele nasceu, ele foi circuncidado. Profetiza para o teu irmão: se você priorizar o altar, seu Isaac vai nascer. Talvez o Isaac que você espera seja a salvação da sua família. Talvez o seu Isaac é a cura do seu corpo. Talvez o seu Isaac é a empresa que Deus vai te entregar. Eu estou profetizando que o seu Isaac está em gestação. Você vai abraçá-lo e a promessa vai se cumprir. Nascimento de Isaac representa cumprimento da promessa. Agora abra em Gênesis 21, versículo 8. Isaac nasceu, valeu a pena priorizar Deus, valeu a pena amar Deus, valeu a pena colocar Deus em primeiro. Mas Gênesis 21, versículo 8 diz que o menino cresceu e foi desmamado. E no dia que ele foi desmamado, deu a Abraão um grande. Sabe o que eu gostaria de ler desse texto? Isaac cresceu e foi desmamado. E Abraão edificou um altar e disse para Deus: mais importante que Isaac é o Senhor.
Mas está escrito que ele deu um grande. Segura a mão do seu irmão e diga: não troque o altar pelo banquete.